Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Traduzindo Financês. Aqui eu vou te ajudar a compreender de uma vez por todas algumas das palavras mais utilizadas no mercado financeiro. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é drawdown. Vamos começar o vídeo trazendo o conceito. O que seria drawdown? É um indicador muito utilizado, principalmente na renda variável, para identificar um pouco da volatilidade, do risco que esse ativo traz para sua carteira. E ele se baseia na diferença entre um pico de valorização até uma queda. Tá? E aí o período que você fica abaixo desse pico, você consegue visualizar de uma forma bem legal nesse gráfico do drawdown, né, para você saber se você costuma ter muitas quedas e se essas quedas acabam se recuperando rápido, voltando a ter novos picos, que é o ideal, que é o que a gente busca ao longo do tempo, né, a gente sempre ir superando alguns patamares anteriores. E eu vou compartilhar minha tela para deixar o vídeo bem prático, e eu vou utilizar o site Mais Retorno. Então esse aqui é o site, entrei na aba Comparador de Ativos aqui no lado esquerdo e já adicionei o BOVA11, que é um ETF que replica a média da nossa Bolsa Brasileira. E aqui, o gráfico histórico da rentabilidade, você já percebe que é bem volátil, né? Antes da gente ver o drawdown, a gente só de bater o olho sabe que tem bastante movimento de queda, de alta. E o que o drawdown vai fazer? Ele vai tentar encontrar algum pico, né? Então, um dos maiores picos aqui desse comecinho é aqui, ó, em 2010. E a partir daqui, ele demorou bastante para voltar a ultrapassar esse pico. Tá? Então, teve uma sequência de anos, até que chegou aqui dia 18/1 de 2016, que foi a maior diferença, a lacuna entre aquele pico de 2010 e a maior queda está justamente aqui. Tá? A diferença ficou bem grande, inclusive lá no gráfico do drawdown vai ficar bem visível essa questão. E depois daqui voltou a se recuperar, mas só chegou no pico que estava lá em 2010 aqui, ó, lá por 2017. Tá? Então, como que fica representado isso no gráfico do drawdown? Vou descer bastante. É um dos últimos gráficos da página. E esse aqui do lado esquerdo. Tá? É um gráfico não muito bonito, mas aqui o que você já consegue perceber? Que tem vários momentos de queda. Né? Então, durante essa janela de tempo, de 2008 até os dias atuais, tem vários momentos em que caiu. O ideal é que, se cair, né, volte rápido, que aqui é representado pelo um gráfico mais estreito, mais fino, né? Então não tem problema às vezes você ter uma queda, mas o ideal é que você se recupere rápido e volte a ultrapassar o valor topo que você tinha anteriormente. Igual aconteceu aqui no comecinho, né? No comecinho desse gráfico, você percebe que 2009 teve vários momentos de queda, mas todos se recuperando muito rápido, tanto que praticamente nem cria uma área aqui no gráfico, mas aqui começa a ficar preocupante, né? No dia 5/11 de 2010, aproximadamente, se eu coloquei o mouse no lugar certo, começou a ter uma queda, ou seja, aqui a gente, próximo dessa data, a gente teve um pico, e depois daqui começou a formar um gráfico negativo, mas não foi tão curto, não foi tão estreito. Né? Ele tentou se recuperar aqui, por exemplo, nessa data, né, em 2012, mas não foi suficiente. As altas não foram suficientes para voltar a ter um pico. Então, só volta a ficar ao estágio zero aqui em cima quando tem um novo pico. E aqui demorou bastante, olha só como é que ficou largo essa parte. E a gente tem a parte mais negativa, ou seja, a maior diferença que a gente teve desde aquele pico de 2010 foi aqui. Tá? Então, o drawdown te ajuda a ver isso, tá? Tanto o percentual quanto também o tempo de recuperação das quedas. E a partir daqui a gente começou a ter uma recuperação, voltando a ter um pico próximo aqui de setembro de 2017. E vamos dar uma olhadinha aqui rápida se isso bate com o gráfico. 2016, voltamos a ter um pico
justamente aqui em 2017. Então, é isso que o drawdown traz de uma forma um pouco diferente. E essa queda aqui, Willer, a gente tinha um pico aqui em janeiro de 2020, que depois teve uma queda bem expressiva. Como é que ficou essa parte lá no drawdown? Vamos descer aqui também para analisar. Então, a gente teve um pico, ó, tá vendo? Ó, em janeiro de 2020. Depois teve uma queda muito acentuada, né? Pode ver que foi muito mais agressivo, porque aqui também foi acentuada, mas durou anos, né? Até chegar aqui, a gente saiu de 2010, fomos até 2016. Neste gráfico aqui, nessa parte, a gente, em questão aí, menos de 3 meses, teve esse pico negativo. Então, foi muito agressivo para quem tinha esse ativo, né? E depois também a gente está um período aqui sem alcançar pico desde maio de 2021. Tá? Então, tem como você fazer comparações. Willer, tem alguns outros investimentos que eu posso colocar aí? Então, você pode colocar, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF também, que replica o S&P 500, que pega a movimentação de ações americanas. Né? Então, vou adicionar. Vou colocar também um fundo que eu sei que tem uma ótima rentabilidade, um bom retorno, mas que tem uma volatilidade grande também. É a Trígono Flagship. Vamos ver se já vai aparecer. Eu não preciso digitar tudo. Ó, tá aqui. Se não me engano, é esse aqui. Adicionar. Esse site é bem legal, tá, pessoal? Eu tô focando no drawdown, mas eles têm bastante informação. Então, vamos descer lá no drawdown. Vamos comparar. Então, como que tá a relação das quedas e do topo desses 3 investimentos? A gente tem uma linha verde escura que representa o IVVB11, a vermelha o BOVA11 e o verde clarinho o Trígono Flagship. E a gente já consegue perceber que o IVVB11 teve um período meio nebuloso aqui nessa parte, né? Teve um drawdown largo, mas não tão agressivo quanto a gente vê em alguns momentos lá na Bolsa Brasileira, né? Até pelo impacto cambial, porque o IVVB11 tem a variação do dólar também interferindo ali, então ele chega a fazer um pouco de proteção de hedge, né? E aqui, nessa parte mais crítica, vamos dar uma olhada aqui que aconteceu. Ó, a Trígono caiu bastante, tá? Caiu até mais do que o BOVA11, né, com relação ao pico anterior. E o IVVB11 caiu metade, tá, do que os outros dois. Então, a gente percebe o quê? Que a volatilidade é menos agressiva, tá, no IVVB11. E pode reparar também que a linha verde escura aqui é bem mais fina do que a verde clara e a vermelha. Tá? Inclusive, a verde clara está bem parecida com a vermelha. Tá? Em alguns momentos chega até a se sobrepor. Então, aqui é bem fininho. Tá vendo aqui ó, como é que é fininho o drawdown nesse período de grande volatilidade, de queda na parte de renda variável. E tem também alguns gráficos mais largos aqui, ó, para você ver como é que está tenso para renda variável desde maio de 2021. Ó, todos eles praticamente com um gráfico largo de drawdown, sem alcançar o topo novamente. Tá? Os 3 investimentos sem alcançar o topo. Aqui, o IVVB11 desde janeiro de 2022 e os outros 2 praticamente desde aqui, ó, tá? Desde 2021. Então é isso que é drawdown, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que ele representa, como analisa, e vai fazer muita diferença, principalmente você que já investe ou quer investir em renda variável. Jogue ali no site do Mais Retorno, faça comparações, entenda se aquele comportamento que a gente viu é o que você está buscando. Né? Você como investidor, se você já se conhece, como você se sentiria caso aquilo voltasse a acontecer? Né? Ficar todo aquele tempo caindo, aquele percentual também, aquela diferença
né, que a gente viu que algumas vezes são bem agressivas, dependendo do investimento. Então é isso que você tem que entender, porque o futuro ele não é exatamente, né, o que aconteceu ali naquele gráfico, né, o passado ele não se replica de forma exata, mas é uma forma de você entender um pouco do comportamento daquele ativo, né? Então, muito provavelmente no futuro, variações parecidas, situações parecidas com o que você encontra historicamente, olhando o passado, tendem a voltar a acontecer no futuro. Tá? Em proporções menores, talvez em menos tempo, mas a volatilidade, o comportamento, né, daquele ativo, você pode tomar como base o drawdown, sim. Tá? Ainda mais ali que a gente não pegou um período curto, a gente viu por um bom tempo, então não é uma análise que deve ser desprezada. Tá? E comente aqui embaixo se você já conhecia drawdown, se ficou claro, porque eu sei que nem sempre esses assuntos são fáceis de trazer, mas eu tento mastigar da forma mais fácil possível para vocês. E se gostou, clique no curtir, se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimentos. E muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.